Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Espero que você tenha se alegrado conosco com esse pequeno vídeo. É uma lembrança dos muitos momentos que tivemos, alguns momentos que tivemos como igreja do Senhor Jesus. Reuniões, cultos, momentos de comunhão, onde manifestamos o ser igreja. E assim como finalizou o vídeo no texto de Efésios capítulo 4, a partir do verso 15, eu quero ler com os irmãos. A palavra de Deus nos diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos irmãos, a caminhada continua. Continuaremos seguindo Jesus, seguindo a verdade, permaneceremos no caminho que é Jesus, mas faremos tudo isso em amor. Em amor. Buscaremos crescer como igreja em Jesus. Buscaremos ser a igreja que Jesus quer que sejamos. Buscaremos desenvolver e exercer os dons espirituais que o Senhor nos concedeu para a edificação do corpo, cada parte cumprindo a sua parte, cumprindo aquilo que o Senhor designou para fazer. Continuaremos caminhando. Esse momento que estamos vivendo não é um momento fim para nós como igreja, não. É mais um momento que temos a oportunidade de manifestar o ser igreja do Senhor Jesus, de manifestar o amor, de segui-lo em todas as situações, inclusive nessa que estamos vivendo. Mas eu quero desafiar você: continue caminhando, continue seguindo a Jesus, a verdade e o amor. Vamos orar. Pai de amor, Deus de graça, louvamos o teu santo nome e glorificamos ao Senhor nesta noite, porque só o Senhor é merecedor de todo louvor, toda honra e toda exaltação. Nos colocamos aqui mais uma vez, uma pequena parte da tua igreja. É difícil estar aqui só, Deus, é difícil, mas essa pequena parte que está aqui, ó Deus, ela está aqui justamente para cumprir o que o texto diz, em nós desenvolvermos, exercermos os nossos dons, para o crescimento, para o bom ajuste do corpo do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, para servir a Ti, estamos aqui para ser instrumentos do Senhor na vida dos nossos irmãos que não podem estar aqui. Não há nenhum outro motivo pelo qual estamos aqui, Senhor, que não seja glorificar a Ti e abençoar a vida dos nossos irmãos que não podem estar aqui. Nós queremos glorificar a Ti e abençoar as vidas dos nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Receba, Senhor, os nossos louvores, se agrada-te dos nossos corações. Clamamos a Ti neste instante, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos. Eu sei, ó Deus, que as nossas transmissões têm alcançado pessoas além dos membros da Igreja Batista Manancial, e nós clamamos ao Senhor para que o Senhor, de forma eficaz, cumpra o propósito na vida de cada um que ouvirá, que cultuará, que participará, que abrirá os lábios em louvor, que ouvirá a Tua palavra e será, ó Deus, mexido, incomodado e transformado pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Precisamos de Ti, ó Deus. Abençoe cada um, fale com cada vida, receba o nosso louvor, agrada-te de nós nessa noite, pois estamos aqui para glorificar o Teu santo e bendito nome, e fazemos isso no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Cultue e celebre conosco nessa noite, amém? Em nome de Jesus.
véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Declare o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de poderoso é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declaramos que tu és poderoso, ó Deus. Louvamos exaltando o seu nome, Jesus. E nossa esperança está somente em ti, ó Pai. Nada e nem ninguém, ó Pai, nos trará a alegria que só o Senhor nos traz. A confiança que temos no Senhor, ó Pai, é tudo que precisamos para enfrentar tudo isso, ó Pai. Só temos a ti, declare o que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Declare: Jesus, eu só venho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu, e só
todo sempre o seu nome será glorificado, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui adorando o seu santo nome, Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Obrigado, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Até estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Declare, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
Amém. Para sempre seja exaltado o nosso Senhor Jesus, para todo sempre. Amém. Eu tenho 2 recadinhos antes de nós entrarmos na reflexão da palavra do Senhor nessa noite. O primeiro recado é que nós queremos que você interaja conosco. Então, é um desejo do nosso coração fazer um vídeo com o momento de vocês aí cultuando no lar. Então, a gente vai deixar por alguns minutinhos agora, você pode desconcentrar aí do culto, e aí você pode pedir para alguém fazer uma selfie, ou tirar uma foto de você juntamente com a sua família, assistindo o culto, tá bom? Você vai tirar essa foto, você vai enviar essa foto para nós, né? Os irmãos, membros da Igreja Batista Manancial, podem enviar por meio do grupo. Aqueles que não são membros da Igreja Batista Manancial, mas estão acompanhando, você pode enviar por meio do Messenger do Facebook, ou também por meio do telefone Oi? O telefone vai ser colocado lá no rodapé nas mensagens, tá bom? E aí você envia essa foto para nós, tá? Porque a gente vai fazer um clipe bem bonito também, e vamos compartilhar com vocês no próximo culto que será transmitido. Então faça uma selfie bem bonita, né? Ou se não, peça para alguém tirar essa foto, né? E que vai ser um tempo também de interação, de comunhão, né? Uma comunhão virtual, mas é comunhão, tá bom? Por ela ser virtual não significa que ela é irreal, com certeza ela é real, e em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos mais uma vez, ou em definitivo, para a glória de Deus, tá? O segundo recado também é muito importante. Nós já começamos o mês de julho, hoje é dia 5 de julho, e essa semana, na quarta-feira, dia 8, nós estaremos aqui para receber as doações de alimento, tá? Ao longo desses cultos que nós temos feito de forma, né, por meio da transmissão, os irmãos estão impedidos de vir até aqui, e é impossível também trazer o alimento no culto, que era uma prática que nós tínhamos. Então nós estamos mês a mês marcando um dia à noite, né, como fizemos em abril, como fizemos em maio, como fizemos em junho, tá bom? Então quarta-feira, dia 8, a partir das 19h30, estarei eu aqui e mais alguns irmãos para receber esse alimento, para podermos aqui organizar e enviar as cestas. Nós enviamos 2 cestas a mais o mês passado, glória a Deus por isso. Então, se você pode doar além daquilo que você já está combinado de doar, faça isso, porque essa prática tem levado nós a conseguirmos mais cesta, tá? Então, nós conseguimos doar mais o mês passado, apareceu algumas famílias de última hora, e nós conseguimos atender a demanda. Então, quarta-feira, a partir das 19h30, estaremos aqui para receber as doações, para a glória de Deus. Venha de máscara, tá bom? Tome os devidos cuidados. Nós estaremos aqui mascarados. Estaremos aqui de máscara, tá bom? Vai ter o álcool em gel também. Saia de casa, venha de máscara. Pastor, eu não posso descer, eu não posso ter muito contato. Se for impossível você vir, você pode nos avisar que nós damos um jeito de buscar. Pastor, eu vou passar e alguém pode pegar no meu carro? Sim, alguém pode ir lá, devidamente com máscara, higienizado também, pegar no carro, tá? Vamos ser instrumentos do Senhor para abençoar a vida daqueles que estão necessitando. E essa situação que estamos vivendo tem intensificado, né, essa condição e essas necessidades. Então, por favor, se envolva, participe, doe para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai. Bom, dados os avisos, espero que você já tenha feito uma selfie bem bonita, tá bom? E depois envie no grupo. Ao fim do culto você pode enviar. Você que não é da Igreja Batista Manancial, como eu disse, poste lá no Messenger, envie por Messenger. Nós acessaremos essa semana e pegaremos essa foto, tá bom? Então, para a glória de Deus, vamos fazer isso, tá? E vai ser muito gostoso transmitir esse vídeo para os irmãos no próximo domingo. Bom, estamos, né, em 1 João, refletindo na carta de 1 João, e continuaremos. Então você pode abrir a sua Bíblia aí, em 1 João, no capítulo 2.
tá? Capítulo 2 de 1 João, a partir do verso 7. Nós queremos meditar um pouco mais nessa porção da palavra de Deus, clamando que o Senhor realmente venha edificar as nossas vidas, que Ele venha falar conosco, que Ele venha fundamentar a palavra e o desejo dEle em nosso coração. Então você vai ter aí alguns segundos para fechar os seus olhos e assim clamar a Ele, suplicar a Ele profundamente, pedindo que o Senhor fale com você aí. Ore, faça a sua oração e clame ao Senhor e peça para que a palavra de Deus possa encontrar moradia no seu coração, possa transformar a sua mente, possa te dar um novo pensar, de acordo com a soberana palavra, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, como já oramos nessa noite, e eu suplico a Ti mais uma vez, que o Senhor me ajude a expressar, que o Senhor me ajude a expor a Tua palavra nessa noite, que eu, por meio da ação do Senhor somente, eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja. Edifique, confronte e transforme. Convença, Senhor, convença os corações, transforme, Espírito Santo de Deus, as vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 7, João, apóstolo João, quando discípulo, presenciou as ações de amor de Jesus. É muito interessante nós pensarmos isso. Pensarmos que os discípulos presenciaram as grandes ações de amor de Jesus, ali com as pessoas, na caminhada de Jesus, no ensino de Jesus. Muitas dessas ações estão descritas nos evangelhos. Mas entendemos que nem tudo foi escrito ali. O próprio João disse, que precisaria de muitos livros para escrever tudo o que Jesus realizou. Então, certamente, os discípulos, quando ali sendo ensinados por Jesus, eles presenciaram muitas ações de amor de Jesus. Em algumas situações, também entendemos que os discípulos foram alvo, certamente foram alvo do amor de Jesus. João, certamente, foi alvo do amor de Jesus. Em diversos momentos da carta, em diversos trechos da carta, ele indica para os leitores, ele indica para os cristãos que eram os destinatários dessa carta. João indica que Jesus é a referência de ações para com o outro, assim como ele indica que Jesus também é a referência de ações para com Deus Pai. Para com Deus Pai. Não se esqueça que essa carta se propõe a exaltar a Jesus. É o propósito ali, a linha da carta. João está exaltando a Jesus devido aos falsos ensinamentos, os falsos mestres que surgiram naquela época e que estavam ali disseminando um falso ensino naquela época. Entendemos que o mais profundo teológico contempla a pessoa de Jesus, a mais profunda teologia. O mais profundo ensino das Escrituras contempla Jesus. Nós encontramos Jesus ao longo de todos os livros das Escrituras. Assim como a mais simples ação de amor para com o outro, para com o irmão em Cristo, para com o próximo, também precisa estar fundamentada em Jesus. A vida cristã se desenvolve da maneira correta. A vida cristã, ela se torna madura à medida que o cristão busca ser igual a Jesus. À medida que o cristão busca ser igual a Jesus, à medida que o cristão busca ser igual ao seu mestre e salvador, e então a vida cristã vai se desenvolvendo da maneira que ela precisa se desenvolver, fundamentada em Cristo Jesus.
O ensino sobre amor que nós meditaremos aqui nessa noite, apresentado por João aos seus leitores, contém palavras do próprio Mestre Jesus, que João narrou no seu evangelho, lá no capítulo 13, verso 34. Quando João narra Jesus dizendo para os discípulos: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Jesus falou isso para os discípulos, um mandamento de amor. Precisamos compreender, irmãos, que Jesus é o referencial, Jesus é o modelo de amor que o cristão deve buscar. Jesus é a referência para mim. Jesus deve ser a referência para você. Ele deve ser a referência para mim. Ele deve ser a referência para você. Jesus é a referência da igreja. Jesus é a referência do corpo, porque Ele é o cabeça do corpo. Jesus é a referência da família de Deus, manifesta por meio daqueles que vão sendo chamados à salvação, por meio daqueles que vão se tornando filhos, E quando nós compreendemos isso, o referencial que é em Jesus, isso manifesta concordância com a verdade, manifesta concordância com a natureza de Deus, porque Deus desejou isso, Deus desejou e deseja isso para conosco, que nós amemos os nossos irmãos, que nós demonstremos amor constantemente para aqueles que são da família de Deus, O ódio, querido, o ódio não é uma opção para o cristão. O ódio nunca foi visto em Jesus, nosso Mestre e Salvador. Sendo assim, o ódio não é uma opção para nós. E você precisa entender isso. Porque nós não vimos ódio em Jesus, nós não encontramos ódio em Jesus, então por que ter ódio no coração? O cristão ama seu irmão como Jesus amou. Isso manifesta verdade e concordância com a natureza de Deus. O cristão ama seu irmão como Jesus amou. Isso manifesta a verdade e está em concordância com a natureza de Deus. Verso 7. Amados, e essa palavra amados, ele está trazendo os seus leitores para si, num sentido de família, num sentido de intimidade, de proximidade, porque essa palavra amados tem uma tradução daqueles que foram feitos irmãos em Cristo, por meio do amor de Cristo. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, verso 8, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. João apresentou a seus irmãos em Cristo um mandamento antigo aqui, que eles já conheciam, mas ao mesmo tempo, ele diz que é um mandamento novo. Então ele fala: eu te apresento algo que é antigo, mas eu estou te apresentando algo que é novo, porque foi visto isso em Jesus, e não somente em Jesus, mas em vocês, nos discípulos. E esse texto, esse trecho, ele parece um pouco contraditório, né? É antigo, é novo, é novo, é antigo, é antigo, é novo. O novo mandamento mais antigo que existe, é isso que João está apresentando aos seus leitores. Jesus, ele inovou, Jesus trouxe a novidade desse mandamento. Parece contraditório, mas não é. Jesus cumpriu os mandamentos de Deus, e a partir do exemplo de Jesus, a partir da obediência de Jesus, ele tornou novo algo que aqueles homens, aqueles cristãos já conheciam pela lei.
O desafio de João para os seus leitores eram eles praticarem o mandamento como Jesus praticou, tendo Jesus como referência pessoal para si. Por que ele apresenta Jesus como referência pessoal? Porque Jesus, ele confirmou a verdade que havia no mandamento. Jesus confirmou a essência do mandamento, por meio das suas atitudes, por meio das suas ações. E quando ele confirma isso, ele manifesta luz, ele traz entendimento, ele ilumina aonde está escuro, aonde não há entendimento, para que haja entendimento. É por isso que o texto vai dizer que as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha, porque a verdadeira luz brilha ali por meio de Cristo. Que Cristo ilumina as nossas faces, Cristo ilumina, Ele dá entendimento para nós. Quando João citou o mandamento como antigo, ele está trazendo à memória, ele está estabelecendo e relembrando as leis relacionais, as leis que orientavam as relações interpessoais e eram conhecidas de seus leitores. Amados irmãos em Cristo, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. Ao mesmo tempo que era um mandamento conhecido por ser antigo para o povo de Israel, em Jesus este mandamento se manifestou de forma inovadora, porque Cristo cumpriu a lei, Cristo cumpriu o mandamento, Cristo deixou a lei clara, Cristo fez os mandamentos serem vistos, mas como? Por meio de palavras, por meio da pregação, por meio do ensino? Não, Ele deixou os mandamentos serem vistos por meio das suas atitudes, porque Ele cumpriu os mandamentos, e Ele cumpriu os mandamentos de uma forma como ninguém havia cumprido ainda. É por isso que João fala, olha, eu estou apresentando algo que é antigo, mas ele é novo, porque foi manifesto a verdade nele, em Cristo, e ele vai fazendo com que as trevas sejam dissipadas. Uma verdade nunca vivenciada antes, porque Cristo cumpriu a lei, cumpriu os mandamentos, de forma pura, íntegra e sem pecado. Cristo tornou novo o que era antigo por meio da sua obediência a Deus. Isso é maravilhoso. Ele tornou novo aquilo que era antigo, como? Por meio da obediência, por meio do cumprimento, por meio das suas atitudes. Ele guardou a lei, ele cumpriu os mandamentos. Jesus cumpriu a lei, manifestou a verdade, a luz, o entendimento em suas atitudes. E essa possibilidade não se limitou somente a Jesus, porque o texto diz, cuja verdade ele demonstrou, o finalzinho do verso 8, e vocês também a demonstram, ou seja, pessoas já estavam, a partir do exemplo de Jesus, demonstrando como Jesus, o cumprimento do mandamento em sua essência, em sua verdade, em seu pleno entendimento. Seus discípulos e os primeiros cristãos manifestaram a verdade do novo mandamento, expressaram luz, deram a se entender, fizeram-se entendido e ajudaram as trevas a serem dissipadas. E quando olhamos para essa primeira parte, o novo mandamento mais antigo, nós entendemos aqui que Jesus tornou tudo novo. E pessoas, a partir do exemplo de Jesus, começaram a cumprir os mandamentos, a obedecer os mandamentos, as ordenanças, a lei, a palavra de Deus da forma correta. Então, a partir de Jesus, os discípulos começaram a cumprir os mandamentos, e os primeiros cristãos também. E aí nós, olhando para nós, a partir do exemplo das Escrituras, podemos ser como Jesus. Podemos agir como Jesus, podemos nos basear nos exemplos de Jesus, e é isso que devemos fazer, lembre-se do verso 6, da meditação do domingo passado, quem afirma permanecer nele deve viver como ele viveu,
Assim como nós vimos que Jesus obedeceu a Deus, que Jesus foi o filho obediente, o filho correto de Deus, e olhamos para Jesus e temos em Jesus o exemplo às nossas vidas, devemos viver como ele viveu, tratando-se do cumprimento do mandamento. Jesus é a referência para nós. Devemos viver como ele viveu, devemos ser obedientes como ele foi. E a partir dessa decisão de ser obediente como ele foi, nós manifestamos a luz, nós manifestamos a verdade que há na palavra, através da obediência aos mandamentos de Deus, nós trazemos entendimento para aqueles que estão ao nosso redor, e nós ajudamos de alguma maneira as trevas a serem dissipadas. Jesus é o nosso referencial, assim como ele cumpriu os mandamentos, precisamos fazer o mesmo, O quão obediente você tem sido à Bíblia, a palavra de Deus? Porque quando pensamos nos mandamentos, olhamos para as Escrituras e entendemos que as Escrituras é o fundamento para as nossas vidas, é o fundamento para mim, é o fundamento para a sua vida, é o fundamento para todo aquele que já se entregou a Jesus. Sendo o fundamento para mim, sendo fundamento para você, a Bíblia é que determina o nosso modo de viver. Então, quando nós olhamos aqui que Jesus cumpriu o mandamento, ele foi obediente, eu tenho que olhar para mim, olhar para Cristo, para as narrativas e o exemplo de Cristo, e olhando para mim, eu tenho que ver se a minha vida está espelhando Cristo Jesus. O quão obediente eu tenho sido, o quão obediente nós temos sido à Bíblia, porque a Bíblia é o conjunto de mandamentos. A Bíblia é a palavra de Deus, é o Logos de Deus. Nós como igreja temos projetado as nossas vidas para ser como Jesus. Você pensa assim, hoje eu estou vivendo como Jesus viveria? A minha atitude no trabalho, a minha atitude dentro da família, a minha atitude em relação aos estudos, quando você identifica as suas ações, essas ações poderiam ser colocadas sobre Jesus, ou essas ações são pecaminosas e não podem de maneira alguma ser colocadas sobre Jesus? Porque quando nós olhamos uma determinada ação nossa e monitoramos ela a partir das Escrituras, essa ação tem que estar pura diante de Deus, para que então essa ação espelhe a Jesus. Por quê? Porque Jesus, em sua plena vida, cumpriu os mandamentos de Deus e foi obediente e não pecou. E as nossas vidas têm que trazer Jesus para onde vivemos. A minha vida tem que trazer Jesus para onde eu vivo. A minha vida tem que trazer Jesus para quem eu convivo. A sua vida tem que trazer Jesus para o seu ambiente de vida. Por quê? Porque nós devemos viver como Ele viveu. O novo mandamento mais antigo, que se tornou novo por meio de Jesus, e por meio da verdade que Jesus manifestou em seu cumprimento. Mas qual mandamento é esse que especificamente o apóstolo João está tratando aqui nessa passagem? O amor. O amor é o novo mandamento mais antigo. Ele está falando do amor, ele não está falando de um aglomerado de mandamentos e ordenanças. Ele está falando especificamente do amor. Verso 9: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz, e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão, ainda está na escuridão, e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. João novamente mostra a relação de conformidade que deve haver entre o que se fala e como se vive. Ele apresenta, como ele apresentou ao longo do capítulo 1 e também no início do capítulo 2, a conjunção condicional se. Então, se alguém está dizendo eu estou na luz, se alguém está dizendo eu sou de Jesus, se alguém está dizendo eu faço parte de uma igreja verdadeira em Cristo Jesus, e eu estou caminhando na luz, mas se essa pessoa que diz tudo isso, que declara tudo isso, que afirma tudo isso, ela odeia o seu irmão, ela ainda está nas trevas. Ela ainda está nas trevas. O ensinamento afirmativo sobre o amor,
que nós vemos no versículo 10, ele é precedido pela negação do ódio, no verso 9. O cristão, por estar na luz, sendo guiado pela luz, tendo a palavra de Deus em suas mãos, ele não pode, ele não deve odiar o irmão. A manifestação de ódio pelo cristão expõe escuridão, expõe pecado, expõe falta de entendimento na sua vida, porque a escuridão vai mostrar isso, ela vai ilustrar o pecado, a falta de discernimento, a falta de entendimento, e essa falta de entendimento faz com que as pessoas ajam da maneira errada, a falta de entendimento faz isso. Verso 10, o amor manifesta a luz. O amor manifesta a luz. Quem ama seu irmão permanece na luz, e não leva outros a tropeçar. As Escrituras vão chamar o cristão, as Escrituras vão chamar aqueles que se convertem e que são salvos pela graça do nosso Senhor, a ter uma vida em amor, a ter uma vida de ações que demonstram amor. Como observamos no verso 7, o amor, ele não é novidade aqui. O amor está dentro das Escrituras, manifesto pelo caráter de Deus, desafiado pelo próprio Deus, para que o seu povo viva em amor, viva demonstrando amor, seja guiado pelo amor. As Escrituras trazem o amor desde o Antigo Testamento, por isso que ele é um mandamento antigo, mas um mandamento antigo que em Cristo foi manifesto de forma definitiva, e da forma que nós, eu e você, precisamos manifestar também, da forma que Jesus viveu, é como nós precisamos viver, amando o nosso irmão, porque isso manifesta luz, isto mostra que nós temos entendimento sobre nós mesmos, sobre aquilo que cerca as nossas vidas. Cristo manifestou luz e verdade, e quem ama o seu irmão, faz a mesma coisa. Irmãos, aqui nós temos que entender a profundidade disso. João não está chamando atenção para a prática de amor a um desconhecido. Pelo contrário, ele diz assim: quem ama o seu irmão, ele diz isso no verso 10. E no verso 9 ele diz: mas odeia seu irmão. Ele está identificando aquele que vai receber a ação de amor. Ele não está falando do amor a um desconhecido, pelo contrário, ele está falando de amor para os conhecidos. Ele chama atenção para termos atitudes fundamentadas em amor, no meio da família de Deus, no meio da família de Deus, entre os irmãos em Cristo, entre aqueles que foram salvos, irmãos em Cristo. A palavra irmão, originalmente irmãos em Cristo, nascidos do mesmo Pai. Nós nascemos do mesmo Pai, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito de Deus, por meio da obra de Cristo Jesus. O amor, queridos, é o fundamento, o amor é a base para as relações na igreja. O cristão, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele simplesmente ama o seu irmão. E quando eu falo simplesmente, eu não estou barateando o amor. Não, eu não estou barateando o amor. Eu estou dizendo que ele ama. Ele simplesmente ama. Como Cristo simplesmente nos amou, pois ele nos amou. Ele nos amou. O cristão deve amar o irmão, eu devo amar os meus irmãos em Cristo, você deve amar os seus irmãos em Cristo, da forma que Jesus amou os seus discípulos, da forma que Jesus amou aqueles que estavam ao seu redor, e que faziam parte já do reino de Deus, e do corpo de Cristo, e da família de Deus. Um amor sacrificial, um amor incondicional. João não está apresentando aqui qualquer amor, não é qualquer amor, mas é o amor que Jesus manifestou, o amor que Jesus tornou verdade por meio da sua atitude, cumprindo o mandamento de Deus Pai, de amar o próximo.
Não é qualquer amor, não é um amor que você quer entender, não é um amor que a sociedade diz, não, é um amor manifesto em verdade na pessoa de Cristo Jesus. O amor que não espera absolutamente nada em troca. Porque Jesus não esperou nada em troca dos seus discípulos. Os discípulos o deixaram no momento da crucificação. Um o traiu e o vendeu. Outros o negaram. Mas Jesus amou a todos eles. E antes de subir ao céu, Jesus se direciona aos mesmos homens que o abandonaram no momento de dor. E diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um amor que não espera nada em troca, não é um amor de troca, é um amor que faz incondicionalmente, é um amor que visa somente o bem do outro, e é exatamente isso que Jesus fez por nós. A atitude de Jesus visou o nosso bem, a atitude de Jesus visou a nossa prosperidade, a nossa vida abundante nele, e por isso ele se doou, e ele se doou por isso. É desse amor que João está falando, um amor sacrificial, um amor incondicional. E entenda aqui, queridos irmãos, porque nós precisamos aprofundar nisso, aprofundar cada vez mais, porque o amor, ele proporciona comunhão, o amor proporciona relacionamento um com o outro. Através do amor, as relações na igreja são saudáveis. Através do amor, as relações na igreja são produtivas. Através do amor, a relação é boa para o outro e para mim e para o outro e para aquele e para o outro. Por quê? Porque é um agindo em amor para com o outro. Lá no capítulo 1, no verso 7, diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E nós entendemos que esse versículo apoia aquilo que estamos refletindo nessa noite. Por quê? Porque quem ama está na luz, e quem está na luz tem comunhão um com os outros. Amar, querido irmão, amar é permanecer em Deus, e na luz de Deus, no entendimento de Deus, na palavra de Deus. É estar alinhado com a natureza santa e amorosa de Deus. Amar o irmão em Cristo é vontade de Deus para a vida de seus filhos. É isso que Deus deseja. Deus deseja que dentro da sua família espiritual, a família que Ele formou por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, Ele deseja que as relações dentro da família espiritual sejam guiadas e fundamentadas no amor. Mas não é em qualquer amor, é no amor dele. O amor dele que foi manifesto no seu Filho. Por quê? Porque o Pai está no Filho, e o Filho está no Pai, e o Espírito está juntamente. E a Santa Trindade colabora para a salvação, e colabora para a expressão do amor, colabora para o entendimento do amor. Então é esse amor que deve guiar as nossas vidas. Não é qualquer amor. Não é qualquer amor. Porque quem está no amor, como nós vimos aqui nas Escrituras, não leva outro a tropeçar. Por isso que o amor é saudável. Por isso que o amor é produtivo. Porque quando você ama, o resultado para o outro e o resultado para você é um resultado benéfico. Você nem leva alguém a tropeçar e nem faz alguém tropeçar. Falei a mesma coisa. Você não leva alguém a tropeçar e não tropeça também. Porque o amor gera isso em nós. O amor, ele é produtivo, o amor é eficaz na vida daquele que recebe e na vida daquele que doa. Na vida daquele que doa. E um comentarista das Escrituras, Moody, vai dizer que a falta de amor é a fonte mais poderosa para gerar ofensas. A falta de amor é a fonte mais poderosa de ofensa. Quando há falta de amor, as relações ficam abaladas. E aí então pode acontecer ofensas, pode acontecer problemas, pode acontecer amarguras, mágoas, falta de perdão. E nós não somos chamados à falta de amor, mas nós somos chamados à abundância de amor, porque nós conhecemos a personificação do amor, que é a pessoa de Cristo Jesus.
Porque Jesus fez o amor, tão dito ao longo das Escrituras, se tornar uma novidade por meio da sua ação, por meio da sua aplicação na vida do outro. Na vida do outro. Queridos, sempre foi sobre amar. Sempre foi sobre amar, nunca foi sobre odiar. O amor manifesta a luz. Deus é luz, João vai dizer. João disse isso no começo do capítulo 1. Deus é luz. Assim ele também vai dizer isso no capítulo 3. Ele vai dizer que Deus é amor. E esse raciocínio de Deus ser luz, Deus ser amor, está permeando toda a carta. Deus é luz, Deus é amor. Nunca foi sobre ódio, mas sobre amar, como Cristo amou. O cristão, por meio do amor, manifesta a luz de Deus. O cristão, por meio do amor, manifesta a luz na vida do outro, manifesta a luz na sua própria vida. E aqui, lembre, especificamente, João está falando da família de Deus. Da família de Deus. Daquele que tem a mesma fé que você. Queridos, o ódio manifesta trevas. E Deus é luz, Deus não é trevas. Lembra o que João disse lá no capítulo 1? Deus não é trevas. E não há trevas nenhuma. Ele faz uma dupla negação. Não há uma mísera risca de trevas em Deus, porque Ele é a luz. E quem odeia o seu irmão ainda está na escuridão, verso 11, e anda na escuridão, não sabe para onde vai. Por que não sabe para onde vai? Porque está cego, porque está em trevas, não sabe onde está tomado por um sentimento que o cega para aquilo que precisa ser feito para o outro. Pastor, como assim? Irmão Leonardo, seria possível odiar o irmão em Cristo? Seria possível ter ódio dentro da igreja? Seria possível ter ódio dentro da família de Deus? Se você se fez essa pergunta é respondida pelo conselho de João. Essa pergunta é respondida por aquilo que João está ensinando aos seus leitores. Se ele afirmou que aquele que odeia o seu irmão está em trevas, é porque certamente alguém pode odiar. Porque certamente alguns irmãos podem nutrirem um mau sentimento e se odiarem. Estar sujeito a isso, estar nessa condição devido ao pecado, não significa que é uma permissão para que vivamos isso. Mas nós temos que lutar contra isso. E a arma que nós usamos para lutar contra isso é o amor. É o amor. O ódio nunca deve ser uma opção válida para o cristão. Odiar alguém, nutrir um mau sentimento por alguém, manter raiva, rancor, um sentimento de aversão. Sabe aquele sentimento que você vê o irmão no corredor, você passa pelo outro lado? Aversão, não posso ver. Eu vejo ele, meu coração palpita, minha pressão cai. Não, queridos, nós não podemos nutrir isso nos nossos corações por outra pessoa, por alguém que seja da família de Deus. O desejo de evitar e a prática de evitar. Vem no culto, levanta as mãos, ora, mas no fim do culto sai e não consegue cumprimentar o irmão. Evita encontrar, irmão, isso são indícios. São indícios de um ódio que pode estar brotando no seu coração. Porque o ódio, ele é o oposto do amor. O ódio manifesta trevas, o amor vai manifestar a luz. O ódio impossibilita o entendimento sobre a caminhada, sobre o que estou fazendo e sobre como devo fazer. O ódio gera isso, porque o ódio nos cega. O amor não. O amor nos mostra o que fazer. E o amor nos faz permanecer no caminho, que é a pessoa de Cristo Jesus. O ódio, ele atrapalha o senso de direção. Por quê? Porque ele deixa as pessoas cegas em si mesmo. E a pessoa não sabe o que fazer, não sabe como resolver, não sabe para onde ir. O amor não. O amor nos aponta e nos mantém apontados para a pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o mestre, o referencial de amor para as nossas vidas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que nos leva ao Pai. É Ele que nos direciona ao Pai.
O ódio faz nós enxergarmos somente a si mesmo. E enxergando somente a si, enxergando somente a nossa razão, nós nos fechamos e nos cegamos para a necessidade do outro. Isso é o que o ódio faz. O amor não. O amor, ele é altruísta, o amor não é egoísta. O amor não faz nós pensarmos em nós mesmos, não, pelo contrário, o amor faz nós nos movermos em prol do outro, em benefício do outro. E o amor faz isso em nós. E o amor gera isso em nós. Quem odeia o seu irmão não está em Deus, está em pecado. Quem odeia o seu irmão não manifesta a natureza amorosa de Deus, não está na luz, não está andando na luz. Quem nutre rancor, amargura no coração, que tem antipatia, uma palavra mais comum, tem ranço. Eu tenho ranço daquela pessoa, eu tenho aversão. O cristão que nutre isso por outro irmão, por um comum da fé, para alguém da comunhão da fé, está em trevas, está em pecado, está tomar a Deus momentaneamente, sem discernimento. Mas hoje o Espírito Santo nos chama a uma renovação de entendimento, onde nós precisamos amar uns aos outros. Amar o irmão, querido. Você precisa amar o seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo. Você precisa amar, não importa a faixa etária, não importa se é um pequenino garoto que chegou na igreja, ou se é a mais anciã das irmãs, não importa, você precisa amar o seu irmão. E nós vamos entender que o amor, querido, ele é expresso visivelmente. O amor, ele não é algo teórico, o amor não é uma palestra bonita, o amor não é uma palestra que impressiona, o amor não é um discurso que comove e motiva, não, o amor são ações, é um coração voluntário pela necessidade do outro, pela vida do outro, pelo bem-estar do outro. O amor se alegra com quem está alegre, o amor se entristece com quem está triste. E o amor nos leva a ter empatia, nos leva a aproximar. O amor nos aproxima. E nós precisamos olhar para esse texto com maturidade, queridos. Com maturidade. Precisamos ler esse texto, lembrando de nossos irmãos em Cristo. Porque aqui João está trazendo e alinhando e colocando as nossas ações em concordâncias com a natureza de Deus em relação aos nossos irmãos em Cristo. Pastor, mas e o amor àquele que não é cristão? Nós vamos encontrar outro texto nas Escrituras, que vai dizer que nós precisamos amar o próximo, que nós precisamos cuidar do próximo e alimentar aqueles necessitados. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos amar os nossos inimigos, mas nesse momento você tem que refletir, e você tem que concentrar o seu pensamento no seu irmão em Cristo. No seu irmão em Cristo. Como família de Deus, que somos em Cristo Jesus, porque nós não nascemos da carne, mas nascemos do Espírito, pela vontade do Pai. Mas a todos quantos o receberam a Jesus, o próprio Deus, dá autoridade para sermos filhos de Deus. E sendo filhos, somos filhos com outros filhos, nos tornamos irmãos, nos tornamos uma família pela mesma fé, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos feitos uma família. Como tem sido as nossas atitudes para com os nossos irmãos? Precisamos ser vistos como a igreja daqueles que se amam. Precisamos ser vistos como uma comunidade de Cristo que manifesta a natureza de Deus por meio do amor. Por meio do amor. Precisamos manifestar a natureza de Deus, e Deus é luz, assim como Deus é amor. Não há espaços para sentimentos de rancor, de repulsa, de ódio, de amargura contra o outro irmão. Queridos, a falta de amor vai impedir o perdão. Pessoas passam anos amargurada com o irmão em Cristo, porque não perdoam, não liberam perdão, não têm a capacidade de dizer, eu te perdoo. Assim como tem outros que estão cientes de um rancor e de um problema que causaram, e não têm coragem também de em amor pedir perdão. Tudo isso é causado pela falta de amor.
A falta de amor produz ofensas. A falta de amor produz tropeções. A falta de amor impede o crescimento mútuo. Impede o crescimento do corpo. A falta de amor impede os abraços e os sorrisos. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Um abraço de um irmão em Cristo, nunca fez tanta falta como está faltando agora. Nós estamos impedidos de se abraçar por algo um pouco maior. Estamos impedidos de sorrir presencialmente. Estamos impedidos de dar um abraço naquela irmã em Cristo que tem a idade da sua avó e que te trata como um neto, que te trata com amor e que te trata com carinho, mas você não pode chegar nela e dar um grande abraço e um grande beijo, porque momentaneamente estamos impedidos. Mas pior do que estar impedido por uma pandemia de abraçar alguém, é se impedir de abraçar alguém pela falta de amor, pela falta de um sentimento de perdão, pela falta do exercício do perdão. Misericórdia, queridos, nós não podemos deixar de nos abraçar, de viver em comunhão, de viver em amor pelo ódio, pelos sentimentos egoístas. Não, nós somos chamados a amar, nós somos chamados a andar na luz. A falta de amor atrapalha a comunhão, atrapalha a mutualidade. A falta de amor abre espaço para vestígios de ódio no coração. A falta de amor nos distancia de Deus. A falta de amor nos leva a pecar. A falta de amor gera destruição. Porque aquele que sabe o bem que tem que fazer, mas não o faz, esse comete pecado. E o amor sempre vai ser o bem que eu e você precisa fazer. O amor vai ser sempre o bem que eu e você precisa fazer. O amor vai gerar em nós a paciência. O amor vai gerar em nós a tolerância. E você vai ser capaz de, por amor, investir tempo, sentar com aquele que não conhece tanto, ou sentar com aquele que tem dificuldade, e fundamentado no amor, dedicar da sua vida a essa pessoa. O amor vai levar você a investir tempo para estudar a palavra, para dar uma boa aula às crianças, para dar uma boa aula aos adolescentes. O amor vai levar você a investir tempo no estudo da palavra, para que você possa, no seu pequeno grupo, ministrar a palavra de uma forma clara, visando o quê? Visando abençoar o outro, visando a edificação do outro, porque é o amor que nos leva a fazer isso. O amor vai fazer nós nos empenharmos em tocarmos bem o nosso instrumento, em cantarmos bem para a glória de Deus, porque nós queremos que o que fazemos possa edificar o outro e causar bem no outro. Queridos, a falta de amor, ela só gera prejuízos para o cristão e para o reino de Deus. Cuidado com o ódio disfarçado de falta de afinidade. Cuidado com o ódio disfarçado de falta de afinidade. Eu não tenho muita afinidade com aquele irmão. Nós não gostamos da mesma coisa. E você não foi chamado para gostar de nada, meu querido. Você foi chamado para amar ele. Então ame ele. Eu não tenho muita afinidade com aquela irmã. O jeito que ela se veste me incomoda. O problema é seu. Te incomoda porque você não está amando, porque você não está suportando, porque você não está tolerando. Cuidado com a falta de afinidade, que gera aversão, que gera repulsa, que gera ranço no seu coração. E isso pode ser indícios de ódio brotando e tomando espaço no seu coração. Cuidado com o ódio disfarçado de justiça própria, que deixa o rancor. Por quê? Porque você acha que está na sua razão. Eu estou na minha razão, então se eu estou na minha razão, eu não vou sair da minha razão, eu vou permanecer na minha razão. Cuidado com a sua justiça própria. Cuidado com aquilo que você acha certo, porque nem sempre aquilo que você acha certo está alinhado com aquilo que a Bíblia te diz a fazer. Então alinhe a sua mente, alinhe os seus pensamentos, alinhe o seu coração a Jesus. Cuidado com o ódio que retém mágoa e impede o perdão de ser manifestado. Isso tudo são indícios de ódio. Indícios de ódio que nascem. Pastor, misericórdia. Misericórdia.
Como assim eu odeio alguém? Querido, peça para Deus sondar o seu coração. Cuidado com as trevas do pecado que insistem em rondar você. Sonde o seu coração com as Escrituras, diante de Deus em quebrantamento por meio da oração. Se houver pecado, se as Escrituras identificarem em você pecado, sabe o que você faz? Sabe o que você deve fazer? Confesse, pois Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e te purificar de toda injustiça. Confesse. Nós temos um justo defensor diante de Deus Pai, nos defendendo, e esse defensor é Jesus. Juntamente com o novo mandamento, João apresentou Jesus. Jesus cumpriu este mandamento em verdade, em luz. Assim como Jesus, precisamos amar incondicionalmente, precisamos viver como Ele viveu, em amor para com os irmãos, viver em amor para com o irmão. Você precisa demonstrar amor, não é verbal, porque lembra o que o texto diz: aquele que diz que está na luz, mas odeia. Não é dizer que ama e não amar, é dizer que ama e amar. Se sacrificar. Viver em amor para com o irmão vai proporcionar crescimento a você e a ele. Vai aproximar você e ele de Deus. Vai levar você a ter uma intimidade com Ele, e um relacionamento profundo com Ele. Viver em amor gera perdão, irmãos. Viver em amor gera restauração. É amar o irmão como Cristo amou. É amar fazendo sacrifício. É amar se doando. É tirando do seu para dar a Ele. Amar é isso. Amar não é dar sobra. Amar não é dar aquilo que você guardou. Amar é você dar tudo que você tem. Há pessoas que dão o que sobram e acham que estão fazendo muito. Não, o amor contempla dar aquilo que você planeja, certamente sim. Mas se você precisar dar, você vai dar até além daquilo. É identificar a necessidade do outro e fazer tudo o que está ao seu alcance para suprir essa necessidade. Amar é buscar viver bem. Há pessoas que não querem viver bem, há pessoas que querem a razão, há pessoas que querem ter sempre a razão, e não perdoam, e não deixam-se ser restauradas. O amor gera uma comunhão profunda, o amor gera uma comunhão verdadeira, uma comunhão nos momentos tristes. Você caminha com eles, com aqueles que sofrem nos momentos tristes. Você anda 1, 2, 3 milhas com aqueles que estão sofrendo. Isso é o amor que faz nós fazermos. Nós precisamos nos fundamentar no amor. Assim como o amor também faz você se alegrar com a alegria do outro. A alegria do outro gera alegria em você. A alegria do outro gera felicidade em você, porque você fica feliz em ver o seu irmão prosperar. Você fica feliz em ver o seu irmão indo bem. Agora tem pessoas que quando vem a felicidade do outro ficam infelizes, no seio da igreja, no meio da igreja. Pessoas que precisam voltar para o amor, voltar para as ações de amor. Viver em amor proporciona ajudar os necessitados, as necessidades naturais, as necessidades físicas, mas também as necessidades espirituais. Entenda que existem muitas pessoas que têm necessidades espirituais. A pessoa não precisa obrigatoriamente de uma marmita ou de um prato de comida. A pessoa necessita que você explique a palavra de Deus e seja a boca de Deus na vida dela, e ore com ela e supra uma necessidade espiritual que ela tem. E você está na luz, estando na luz você pode fazer isso, porque o Espírito Santo te dá entendimento para isso. É ajudar os necessitados, é ir de encontro aos necessitados. Você está vendo que o necessitado está ali, você não passa de largo. Como o levita, como o sacerdote, quando encontra um samaritano. Não, você passa no caminho, você quer encontrar, você quer trombar com o necessitado, para poder agir em amor e poder demonstrar amor. O amor faz você ser tolerante, o amor faz você ser paciente. O amor faz você ser como Jesus foi. Como Jesus foi. O amor faz você viver como Jesus viveu.
Jesus foi de encontro aos necessitados, Jesus foi de encontro aos segregados, Jesus foi de encontro aos excluídos. Ele fez tudo isso. Os religiosos criticavam as ações de Jesus, mas Jesus não estava nem aí, porque Ele estava manifestando a verdade do amor. E o amor não tem a ver com religião, o amor tem a ver com a vida de Cristo, e a vida de Cristo manifesta em nós. E Cristo fez isso. Cristo tocou naqueles que precisavam ser tocados. Cristo tocou naqueles que eram desprezados pela sociedade. E nós precisamos ter este mesmo sentimento de Cristo. Cristo amou os seus discípulos. Cristo amou um discípulo que o trairia. Cristo amou outro discípulo que o negaria e o abandonaria, e Ele amou, e no fim da vida Ele pede para chamar a Pedro: venha Pedro, vem Pedro, que eu preciso falar com você. E Jesus diz para Pedro: olha, apacenta as minhas ovelhas, olha, cuida das minhas ovelhas. E ele falou por 3 vezes: cuida das minhas ovelhas, para aquele a quem o negou. Isso mostra a verdade e a novidade do amor manifesto em Cristo Jesus, onde Cristo age em prol do outro, mesmo tomando prejuízo, mesmo se sacrificando, porque Jesus ama incondicionalmente. E isso é o que Jesus faz, e é isso que Jesus nos ensina e nos desafia a fazer, porque Ele é o nosso referencial. Queridos, pense na sua vida. Você está aí hoje, essa é uma mensagem, Deus quis que nós pregássemos de forma por transmissão, mas essa era a mensagem para pregar com aqui cheio, com esse local cheio, para que você pudesse ir ouvindo e olhando para os rostos que estão ao seu redor, e que se porventura você encontrar algo no seu coração em relação ao irmão, você já pudesse imediatamente pedir perdão, imediatamente ir lá e retomar a relação, imediatamente ir lá e abraçar, porque é isso que nós somos chamados a fazer, a amar o nosso irmão, a amar o nosso irmão. Mas aí eu vou ser mais profundo ainda, não importa se você está aí no conforto do seu sofá, o que importa é você ouvir a palavra de Deus, e deixar a palavra de Deus penetrar no seu coração, e confrontar você, e se há alguém que você precisa reconciliar, eu desafio que você faça isso ainda nessa noite. Ah, pastor, mas eu não consigo encontrá-lo, está a 300 quilômetros, a 100 quilômetros, mora do outro lado da cidade. Não importa, passa a mão no telefone, faça uma conferência de vídeo, olhe no rosto do seu irmão, peça perdão, chore com ele, ore com ele, mas restaure a comunhão, restaure a fraternidade, restaure a relação de amor por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Somos todos desafiados a viver em conformidade com aquilo que falamos e com aquilo que confessamos. E então, como já confessamos a Jesus como Salvador de nossas vidas, precisamos viver como verdadeiros cristãos que amam e manifestam a luz de Jesus na vida do irmão. Reflita, pense nas suas atitudes. Em relação ao seu irmão em Cristo, pense nas suas atitudes. Você tem promovido o bem dele? Você tem expressado o seu amor ao seu irmão? E você tem feito isso de forma incondicional, de forma sacrificial? Você está na luz, a sua vida está iluminada e clareada pelo amor e pela luz de Deus. O sentimento nutrido no seu coração pelo irmão vai indicar se você está na luz ou se você está dando passinhos em meio à escuridão. O amor que João está apresentando não é qualquer amor, então confronte o amor seu, confronte o seu amor, confronte o seu entendimento de amor, porque há pessoas que têm um amor egoísta em vez de ter um amor altruísta. Pergunte a si mesmo: o amor que eu tenho demonstrado na vida do meu irmão é o mesmo amor que Jesus demonstrou? Pergunte isso a você. Precisamos sair da superficialidade, queridos.
João vai aprofundar aqui. João está aprofundando, apesar de não ser um tratado teológico, mas há uma profunda doutrina aqui de Deus e da vida do cristão e da qualidade que o cristão pode ter como vida no meio da igreja. Então nós precisamos sair da superficialidade. Não há espaço para superficialidade, não. Nós precisamos mergulhar no amor. Mergulhar no amor de Deus. Porque o amor de Jesus não considera os seus próprios interesses, mas o amor de Jesus considera somente o bem do outro. O amor de Jesus não considera o seu próprio interesse, pelo contrário, ele se entrega totalmente pelo bem do outro. Por meio do amor, somos instrumento nas mãos de Deus. Isso é maravilhoso. Porque João, quando narra lá no capítulo 13, no verso 33 e 34, ele vai dizer no 34 que muitos saberão que sois meus discípulos quando amares uns aos outros. O amor é missional, querido. O amor entre nós, ele é missional porque mostra ao não cristão a verdade que há em Cristo Jesus e a luz que há em Cristo Jesus. Por meio do amor somos instrumentos para dissipar as trevas. Onde há ódio, o amor chega à reconciliação. Onde há amargura, o amor chega a perdão. Onde há distanciamento, o amor chega, então acontece a aproximação. Não há motivos para odiar, só há motivos para amar. O amor constrói e o ódio destrói, queridos. Não há motivos para odiar. Por que não há motivos? Porque o nosso mestre, ele não odiou ninguém. O nosso mestre Salvador, ele amou. Jesus nos deu e nos dá somente motivos para amarmos. Por quê? Porque o amor vai construir. O amor vai construir. O amor vai construir. Lembrando a ideia inicial. O cristão ama seu irmão como Jesus amou. Isso manifesta a verdade e concordância com a natureza de Deus. Queridos, ame ao seu irmão. Ame como Jesus amou e seja instrumento para manifestar a verdade. E não somente instrumento para manifestar a verdade, mas quando você ama o seu irmão, você vive em concordância com a natureza de Deus. Você vive como Deus deseja que você viva. O cristão ama o seu irmão como Jesus amou. Isso manifesta a verdade e concordância com a natureza de Deus. O que nos foi apresentado aqui, o antigo que não é tão antigo e que na verdade é novo em Cristo. Nós vamos encontrar em Deuteronômio, em Levítico, e citações ao longo do Antigo Testamento, as leis. O que nos foi apresentado está descrito na Bíblia. Mas ao mesmo tempo, essa Bíblia nos dá a revelação do novo por meio da pessoa de Cristo Jesus, nosso Mestre Salvador. Aquele a quem nós seguimos, aquele a quem nós queremos parecer, aquele com quem nós queremos realmente ser igual, é Jesus. Queridos, nós precisamos amar como Cristo amou. Essa é a única opção para mim, essa é a única opção para você, essa é a única opção para a igreja. Por que é a única? Porque o ódio não é opção. A aversão, a antipatia, o rancor, a amargura não é opção para nós. E por que não é opção para nós? Porque não manifesta a natureza amorosa, graciosa, bondosa de Deus. A falta de amor gera prejuízos para a vida da igreja. Não seja uma pessoa que porta prejuízo, que gera ofensa. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que gera bênção, que gera reconciliação, que gera aproximação. Eu desafio a você, querido, se você está magoado com alguém, perdoe ele. Ame ele por meio de um perdão.
Coloque-se de joelho e pedindo ao Senhor: Senhor, me capacite a perdoar, porque de fato no meu coração há indícios de amargura, mas eu não quero mais ter esses indícios. Eu quero ser como Cristo, eu quero amar como Cristo. Então, Senhor, me capacite a amar este irmão e a perdoar. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso, porque Ele restaura, Ele purifica todo pecado, toda injustiça. E um coração quebrantado Ele não despreza, não, jamais. Um coração realmente quebrantado diante dEle, Ele não vai desprezar. Então, se você se quebrantar diante dEle nessa noite, certamente Ele vai restaurar a sua vida. Oh, como eu queria abraçar, oh Deus, como eu queria poder estar na porta, Pai, e abraçar cada irmão, Senhor. Oh Deus, como eu queria ver os meus filhos correndo aqui, com os seus amigos, com os seus irmãozinhos em Cristo, Pai. Como eu queria abraçar esses irmãos hoje, Deus. Mas eu não posso, Senhor, eu não posso. Mas Deus, pela misericórdia do Senhor, pelo sacrifício de Cristo, não permita jamais que alguém deixe de abraçar, Senhor, por causa da falta de amor. Não, não, não. Oh Deus, não permita, Senhor, não permita, Pai. Restaure aqueles que precisam ser restaurados, aqueles que já têm o entendimento desse amor, que eles possam viver mais intensamente esta verdade. Faça-nos, Pai, crescer em amor em nome de Jesus. Faça a Igreja Batista Manancial crescer em amor como Cristo amou, que nós possamos nos amar, Senhor. Eu suplico a Ti que nós transbordemos e abundemos em amor, Pai, em nome de Jesus. Somos representantes do Senhor. O Senhor Jesus é o nosso referencial. Queremos ser como o Senhor Jesus, olharmos para Ti e vivermos como o Senhor viveu, amarmos como o Senhor amou, manifestarmos luz, vivermos em concordância com a natureza de Deus. Viva em entendimento da palavra, manifeste a verdade que é em Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Eu desafio você novamente, ore ao Senhor aí onde você está. Não é somente uma transmissão, é um culto a Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de 2 cortes, ó Pai. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem poder, e ela pode ter um poder eficaz na sua vida por meio do Espírito. Ore ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
O cristão ama seu irmão como Jesus amou, como Jesus amou. Isso manifesta a verdade e concordância com a natureza do nosso Deus. Talvez você pense, pastor, mas eu não tenho condição de amar. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 5 que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito que nos foi dado. Nós temos a palavra, nós temos a pessoa de Cristo Jesus, ou seja, nós temos total condição de amar o nosso irmão como Jesus amou. E o desejo do meu coração é que você possa se sentir amado por alguém, que você possa se sentir amado por um outro irmão, e também amar sacrificialmente e incondicionalmente. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito estejam com você e com a igreja do Senhor Jesus, espalhado por todos os lugares, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Que esse desafio de amor inunde a sua vida. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Se você ainda não fez aquela foto bonita, ainda dá tempo. Nós vamos segurar mais um pouquinho aqui para você fazer uma selfie bem bonita, amém? Para que você nos envie. Você que não é da Igreja Batista Manancial, envie pelo Message do Facebook, tá bom? Ou olhe o número que foi colocado nos comentários, em nome de Jesus. Aos meus irmãos da Igreja Batista Manancial, quarta-feira, a partir das 19h30, estaremos aqui recebendo os alimentos. Boa semana em nome de Jesus e no amor de Jesus.